Vamos falar de Vasco. Justiça do Rio limitou os poderes da associação dentro da SAF, ou seja, terão que ouvir a 77. A associação fez uma nota dizendo que nada altera. Também vamos falar, tem uma decisão sobre o local do primeiro jogo da semifinal entre Vasco e Flamengo. O Vasco quer que seja no Newton Santos, mas a PM tenta ainda convencer os Gigantes da Colina de mandar o jogo para o Maracanã. Tudo isso, desperta Vascaíno! Salve! Salve, galera do Vascão, bom dia para todo mundo. E sábado às 6h30 da noite a bola vai rolar. E como vai rolar? Muito provavelmente no Newton Santos, Vasco Flamengo, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. No outro sábado será no Maracanã, né? E também às 6h30 da noite. Bom, e ainda há uma indecisão sobre o local da partida. O Vasco ouviu os jogadores, que teve ok nos atletas para mandar o jogo para o Newton Santos, já que na ótica da diretoria, como o Flamengo manda muitos mais jogos no ex-melhor estádio do mundo, eles teriam uma vantagem técnica, além de na vantagem financeira, já que a venda dos camarotes e tudo mais são do Flamengo. Então eles acham que o Vasco pode ter uma vantagem técnica e financeira mandando o jogo para o Newton Santos, embora alguns atletas como o Felipe Coutinho, como o Vaete, fizeram parte daquela baixo assinado liderado por Neymar para acabar com os jogos no campo sintético, como é um caso do Newton Santos. Mas não há informação que o Paete e o Felipe Coutinho foram votos vencidos. O diretor Marcelo Santana, que esteve na FERJ, falou da opção do Vasco em mandar o jogo para o Jean. Veja. Vai ser o palco do jogo de da semifinal do Carioca. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas.
Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco e como a gente manifestou durante a reunião. O Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo para, de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. A PM tenta ainda convencer o Vasco em mandar um jogo para o Maracanã, isto porque ali o região muito estreito, embora não seja dia ainda de desfile da grupo especial da escola de samba, né, já que será um sábado de carnaval, tendo um grupo de acesso e um grupo bola, considerado a 3ª divisão do Carnaval do Rio de Janeiro. Então a cidade será muito movimentada, não só com os moradores do Rio de Janeiro, mas como também dos turistas. Por isso eles acham melhor que o jogo seja no Maracanã. A PM acha melhor que o jogo seja no Maracanã. Mas a diretoria tem essa ótica que hoje Maracanã não é mais campo neutro, é mais campo do Flamengo, que manda muito mais jogos lá. Talvez isso mude. Desculpem, quando o Flamengo inaugurar o seu estádio, que vai ser do lado da rodoviária Novo Rio, e aí eles vão mandar menos jogos para lá, mas para a diretoria isso não significa que o Vasco está abrindo mão daquela ótica que o Maracanã seja para todos. Inclusive o Vasco ainda sonha em mandar jogos para o Maracanã no decorrer do ano, no Campeonato Brasileiro, ou na Copa do Brasil, ou até mesmo na Copa Sul-Americana. Embora a preferência seja para o São Januário. Bom, desculpem, mas a preferência mesmo da diretoria era mandar um jogo para o São Januário, mas a PM veta os jogos ali, e para ter menos risco, esse clássico de alto risco, ao setor norte e sul do Newton Santos estarão fechados, não poderão ser comercializados, que reduz aí menos 10 mil espectadores. Mas a PM acha que pode começar ainda o Vasco de mudar de ideia e mandar o jogo para o Maracanã amanhã, na reunião que farão nessa quarta-feira lá no Habital da Festa. E a bomba da noite, desculpe de novo, gripado. E a bomba da noite, o Tribunal de Justiça do Rio limitou os poderes da associação dentro da SAF. A notícia em primeira mão foi do Lauro Jorginho, O Globo. Bom, isso significa o quê? Que as grandes decisões da SAF, a associação, antes tem que consultar a 77. Bom, e a decisão foi do magistrado Adacuri, que para ele a 77 está dentro do seu direito de ser ouvida como sócia da SAF. Veja a decisão. Bom,
Depois o Vasco divulgou uma nota dizendo que está ciente da decisão do Cury, mas para eles nada muda sobre o regimento da SAF. Veja. A nota, nas linhas, quer dizer que a associação vai recorrer. Leia-se a figura do Paulo Salomão, que é o vice-geral, né, foi presidente da OAB. Eles devem usar o Paulo Salomão, o poder de influência do Paulo Salomão, para tentar reverter essa decisão do Cury. Vamos ver que a guerra jurídica tudo indica que está começando. E vocês acreditam mesmo que o grego está prestes a fazer uma proposta com esse rolo todo? Não vai ser surpresa se assessoria de imprensa 0800 lançar alguma coisa em relação ao grego para fazer o torcedor esquecer. Mas meu ofício é falar a verdade. Sempre falei que, enquanto essa confusão jurídica acontecendo, ninguém vai fazer proposta. Por mais interessado que esteja. Era para o Pedrinho sentar e conversar com a 77, chegar a um denominador comum para vender. Mas, de acordo com o colega Diogo Dantas, ele disse que quer ouvir a 77, quer continuar no poder, mas me juram que ele é o que mais quer vender. Se ele quisesse mesmo, ele destravava isso. Mas não vai ser surpresa se soldados do Pedrinho vierem dizer que eu não coloco o Vasco em primeiro lugar. Já conheço, é óbvio, já até. E vamos aguardar que, como eu falei, a guerra jurídica deve estar apenas começando. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Será que nessa quarta já vai ter a decisão ratificando que o jogo será no Engenhão e o início da comercialização dos ingressos? Até mais.